Gente linda, oi, gente linda, seja bem-vindo aqui, né, a esse webinar educacional com o nosso analista e professor Igor. Eu quero apresentar o Igor para vocês e falar que eu sou o executivo de contas da corretora Admiral Markets e vou deixar vocês em boas mãos hoje. Vou estar por aqui no que é a parte técnica, alguma resposta, alguma pergunta ou curiosidade sobre Admiral Markets. Não sinta-se envergonhado de escrever, porque não existe pergunta tonta. Eu sempre digo, tem tonto Exato. que não pergunta. Assim que manda brasa, né, e pergunta. Relembrando você que está aqui, é porque quer aprender, melhorar, conhecer melhor Admiral Markets, sinta parte dessa comunidade maravilhosa, né? E é toda quarta-feira webinário educativo com esse grande, com o Igor, né? O Igor, o palco é seu, fica à vontade, mantenha essa energia com a galera aí. Galera, Muito massacrem obrigado. ele de pergunta. Isso aí. E passo de host agora e o controle é seu. Um forte abraço, sucesso nessa aula de hoje, em nome Muito do obrigado. melhor broker para operar Forex, ações, ETF, matéria-prima, né? E ter um atendimento humanizado. Admiral Marks ou Admirals. Exato. Muito obrigado. Seja bem-vindo a esse webinar, né? A gente vai falar hoje sobre a importância de avaliarmos a tendência, entendermos, né? Desde os conceitos básicos até determinados setups ao qual você pode aproveitar para fazer suas operações da forma mais eficaz e mais eficiente possível. Inicialmente, lógico que eu vou me apresentar. Eu me chamo Igor Silva, também conhecido como Professor Eco, sou o criador do Ecométodo, uma metodologia própria para análise técnica, fundador da Eco School, e estou aqui junto com a Admirals para realizar esse trabalho educacional como educador e analista. Eu tenho 12 anos no mercado financeiro, como professor, 10 anos, e quando eu comecei, gente, lá atrás, era muito difícil, mas muito difícil mesmo. E por quê? Porque eu não tinha o que vocês estão tendo aqui hoje, educação nas corretoras. Isso é um fenômeno recente, né? De uns 5 anos para trás. Mas imagina, 12 anos atrás, para a gente ter acesso a conteúdo de qualidade, ter acesso a conteúdo relevante, era muito, muito difícil. E praticamente você não tinha. Você tinha que comprar livros caríssimos, nem conseguia ter acesso a tutorial no YouTube, não existia isso. E você tinha que comprar livros físicos, caríssimos, né? Então era muito inacessível. E quando, né? Vamos lá, de 12 anos atrás para o presente, quando a gente faz essa janela de tempo, a gente se depara com a possibilidade que a corretora Admirals dá para o público brasileiro de ter acesso à educação de qualidade. E não só a educação de qualidade, mas toda a ambiência que ela dá para suas operações serem excelentes, né? Você ter acesso a muitos mercados, né? 8 mil ativos, ter acesso a além do portfólio, mas ter spreads competitivos, comissões competitivas, para que você performe. Então, eu digo que a Admirals é a melhor corretora de Forex, corretora de CFDs em geral. E por quê? Porque ela possibilita que você tenha todas as ferramentas e o ambiente de trading para você performar. E isso é muito importante, coisa que lá atrás era muito difícil. Ter um ambiente competitivo como esse para você se tornar um trader profissional, porque o que eu trago sempre nas minhas aulas, o que eu trago sempre nas minhas apresentações aí, pelo mundo afora, é a importância de termos um ambiente de trading competitivo. Então, você pode ser um bom trader, um excelente trader, um excelente investidor, mas se você não estiver em uma excelente corretora, não vai dar certo. Então, é a soma dos esforços. Você tem que se preparar e a Admirals está aqui trazendo para você essa preparação através do meu webinar, através de todo o trading ao vivo que a gente vai fazer com vocês,
também conteúdos de ponta que a gente vai colocar aí no YouTube, a gente já está enviando aí para o YouTube. Então, você vai ter acesso ao que há de melhor na melhor corretora, ao que há de melhor no educacional, na melhor corretora do mercado, que tem spreads competitivos, que tem comissões competitivas, que tem uma gama gigante de ativos. Você quer operar câmbio? Lá, aqui na Admirals, você tem as melhores condições para operar câmbio. Quer operações? Você tem aqui na Admiral as melhores condições para operar ações. Você quer operar índices? Você tem aqui na Admiral as melhores condições para operar índices de ações globais. Mercado asiático? Ok. Mercado americano? Ok. Mercado europeu? Tudo bem. Tudo aqui na Admirals. E se você tiver alguma dúvida sobre os nossos produtos, o nosso executivo de conta, o incrível, porque ele realmente é incrível, Eric Oliveira vai estar aqui para assessorar vocês. Então é isso, gente. Na minha época era muito difícil ter acesso a um conteúdo como esse, então por isso a minha alegria de estar aqui fornecendo um conteúdo para vocês da Admirals, e eu tenho certeza que vocês vão estar bastante inteirados do mercado após essa apresentação. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês compartilhar minha tela, tá? Vamos à apresentação. Ok, ok. Beleza. Vamos lá, é o seguinte, gente. Eu vou trazer para vocês uma abordagem, um approach do iniciante ao avançado sobre tendências. Introdutório, tá, gente? O objetivo é dar uma introdução de cada nível para vocês. Operando tendências é o nosso tema de hoje, tá? Vamos ao nosso disclaimer. A negociação de instrumentos financeiros oferecida pela Admirals aqui acarreta um alto nível de risco que não é adequado para todos os investidores. Negocie com responsabilidade. 76% das contas de investidores de varejo perdem dinheiro ao negociar CFDs. Você deve considerar se pode correr o alto risco de perder seu dinheiro. Então, é muito importante a educação exatamente para você ter a capacidade de tomar as melhores decisões. E ser uma estatística positiva. Vai depender da sua capacidade e eu estou aqui para tornar ela potencial, ok? Elevar ao máximo o seu potencial. Como falei, eu sou um analista e trader experiente, né, com mais de 12 anos de experiência no mercado Forex e CFD e especialista em análise técnica. Você já nos segue no YouTube? Então vá lá, Admirals Português, se inscreve, né? Ativa o sininho para todas as notificações que a gente vai trazer muito, muito conteúdo. Isso é só o início, gente, é só a ponta do iceberg. Se inscreve no nosso canal do YouTube. Vamos lá, análise de tendências na análise técnica. Tendência é uma das principais ferramentas da análise técnica. Ela serve para tomarmos decisões de investimento, tá? E uma tendência pode ser trajetória ascendente, uma tendência de alta, trajetória descendente, uma tendência de baixa. Identificar e compreender as tendências podem ajudar os investidores a determinar se devem comprar, né, ou vender ou manter um ativo específico. Então, vou cortar aqui para mim, interromper rapidinho aqui o compartilhamento, tá? Para eu conversar com você. O que é tendência, gente? Tendência é aquela predisposição que um ativo tem, tá? Vamos colocar um exemplo, a Apple, as ações da Apple ou o euro-dólar, né? Quando estamos tomados por compradores
ou melhor, pela euforia, pelo otimismo, e aí a cada nível os compradores tomam mais ações, um exemplo aí da Apple, e vai o preço ficando cada vez mais elevado. O que significa? Que estamos numa tendência de alta dentro de um determinado ciclo. Os traders ou os investidores estão tomando mais daquele papel. E, lógico, a tendência é ele ficar mais caro. Então, a euforia, o otimismo, marca uma tendência de alta, tá? Ao mesmo tempo de que o pessimismo, tá? O pessimismo, ele marca uma tendência, ele marca uma trajetória de baixa. Por quê? Porque o pessoal começa a soltar aquela ação, vender aquela ação, né? Porque a gente fala desovar aquela ação e a preços cada vez menores, porque lembra, é oferta e demanda. Se eu quero muito alguma coisa e ninguém está lá disposto a comprar, eu vou oferecer aquele produto mais barato, ok? Se ao mesmo tempo eu quero comprar alguma coisa de alguém e aquela pessoa está falando, olha, tem 5 interessados, naturalmente vai ficar mais caro, ele vai ofertar mais caro para mim, porque tem muitos interessados. Então, é oferta-demanda. Tem muito interesse pelo produto, naturalmente ele se valoriza. Não tem um interesse pelo produto, naturalmente ele vai ficar mais barato e cada vez mais barato. Quanto menos interesse, ou seja, quanto menos demanda. Demanda é igual a interesse, tá? Oferta é igual à quantidade daquele produto, ok? Muita oferta, pouca demanda. Lembrando, muita oferta, pouca demanda, os preços caem. Entra uma tendência de baixa. Agora, baixa oferta, lembrando, baixa oferta e uma alta demanda, os preços vão subir. Por quê? Vai ter muita gente para comprar aquele produto e pouco produto disponível. Um exemplo, o que aconteceu com o preço dos carros depois ali da pandemia? Eles se valorizaram porque, por conta da crise dos semicondutores, tinha pouca oferta de carro para muita gente ali na época dos juros baixos querendo comprar o carro. Então, naturalmente, quando você tem a oferta, tá? A oferta sendo sobrepujada pela demanda, ou seja, tem a oferta sendo sobrepujada pela demanda, preço sobe. Tem pouco carro, tem muita gente querendo comprar por conta das condições de juro baixo. O preço vai lá para a estratosfera. E, de fato, foi isso que aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente tem agora, né, os juros ficaram mais caros, o financiamento está mais caro e a oferta de carro está maior porque o preço subiu bastante, então a oferta maior, a demanda está menor, o preço dos carros está caindo. Então, isso serve para produtos, isso serve para serviços. Inclusive, eu gosto muito de apreciar os artigos de um grande professor e ganhador do Nobel de Economia, que explica, inclusive, essas questões do comportamento de consumo. Por que isso é tão importante para a gente que é trader, a gente que vai investir? Para a gente entender o que é uma tendência. Porque quando a gente olha para o gráfico, a gente esquece muitas vezes o que está por trás do gráfico, ok? Que é o entendimento de oferta e demanda, que é o entendimento de euforia, otimismo, ações lá para cima, pessimismo, ações lá para baixo e morbidez, ações laterais. Então, as bases da tendência, repetindo, tendência. Vamos colocar para você novamente. Vamos lá. Tendência. Tendência, existem 2 tipos principais de tendência, a tendência ascendente e a tendência descendente. Tendência de alta, lembra? Otimismo, muita gente querendo algo e pouco sendo ofertado, o preço vai ficar mais caro.
E trajetória descendente de baixa é o quê? Muita gente vendendo e pouca gente querendo comprar, o preço vai ficar mais barato e isso deve ao pessimismo. Então, essa é uma das principais ferramentas da análise técnica e serve para a gente tomar decisões de investimento. Identificar e compreender as tendências pode ajudar os investidores a determinar se devem comprar, vender ou manter um ativo específico. Então, vamos lá. Tendência refere-se à direção dos preços, à direção dos ativos, né, ao longo do tempo. Tendência de alta, série de altas e baixas crescentes, indica demanda maior que oferta e sentimento positivo. Olha o que eu falei lá, mais gente querendo comprar do que gente querendo vender, o preço vai subir. Tendência lateral, valores oscilam em uma faixa de preço sem direção definida, indica oferta maior que a demanda e sentimento negativo, e tendência de baixa, série de altas e baixas decrescentes indicam que a oferta e demanda estão equilibradas, período de estabilidade. Então, quando a gente para refletir sobre os tipos, as tipicidades, vamos colocar assim, de tendência, a gente observa que se trata de otimismo, se trata de pessimismo ou se trata de morbidez. E aí entra o terceiro tipo de tendência, que é que nós, traders investidores, odiamos, que é a tendência lateral, quando ele fica parado, porque existe um equilíbrio entre entre a oferta e a demanda. Houve uma troca aqui de slides, mas tudo bem, vamos seguir. Diga sim às ações e não às comissões. Opere e invista em ações CFDs sobre ações, agora sem comissões na sua conta Trade MT4, Trade MT5 e Invest MT5. Entre em contato aí com o nosso executivo de conta, que ele vai te explicar os detalhes. O grande Eric vai te ajudar nisso. Já conhece o Copy Trading? Copie os trades mais bem-sucedidos e você também pode estar, né, entre os trades que compartilham suas experiências com outras pessoas. Copy Trading, muito interessante. Quer saber mais? Fala também com o Eric, que ele vai te ajudar. Identificando tendências. Vamos lá. Tendência de Dow, tá? Dow, ele é o cara que criou o conceito de tendência, o conceito base de tendência. Ele é simplesmente o cara que revolucionou o entendimento sobre os preços quando ele começou a inserir esses conceitos, que inclusive, né, você pode observar aí, que tem a Dow Jones. A Dow Jones vem de Dow, né? Tamanha é a importância de Dow. Então, Charles Dow, ele falou que existia tendências, que existiam predisposições, e que essas tendências ou predisposições poderiam ser primária, secundária e terciária, tá? Primária é quando a gente vê no longo prazo. Primária é o movimento principal. Secundária é a correção deste movimento principal. E terciária é quando ele está naquele interregno ali para voltar para a tendência primária, que é a tendência de força, que é a tendência principal. Então, mais uma vez, deixa eu dividir aí com vocês a nossa apresentação. Então, tendência de Dow. Teorias fundamentais de análise técnica propostas por Charles Dow, ideia que o mercado se move em tendência, ele foi um pioneiro da análise gráfica, e existe a tendência primária, secundária e terciária. A tendência primária, ela, como eu falei, é a tendência de quê? De longo prazo, é a principal. Então, quando você bate o olho no gráfico, você vê aquela tendência principal como a tendência primária, a correção dessa tendência principal como a tendência secundária.
E a tendência terciária é aquele interregno para voltar ao movimento principal, que é o que tende os preços de seguir a tendência. Elliott e Fibonacci. Gente, quando nós estamos falando sobre tendência, né? Lógico, é impossível falarmos sobre tendência sem trazer a abordagem de Dow, né? Sem trazer a abordagem de Charles Dow, porque ele abriu as portas da análise técnica. Ele é o fundador moderno da análise técnica, criando os primeiros conceitos básicos, né? Que é o conceito de tendência primária, secundária e terciária. Só que aí veio Elliott e trouxe um entendimento, uma complexidade, né? Tudo sempre começa de um ponto e vai se afunilando e vai, os traders vão ali se aprimorando, os analistas vão criando conceitos cada vez mais complexos e, consequentemente, completos, trazendo melhor resultado. Elliott, ele influenciado por Dow, né? Entendendo assim a importância das tendências de Dow, começou a trabalhar em sua própria visão de tendência, criando algo muito mais completo e muito mais complexo. Ele definiu que existem 5 ondas principais de uma tendência, chamada de movimento propulsor, e 3 ondas que corrigem, né? Chamado de movimento corretivo. As 5 ondas, 1, 2, 3, 4, 5, e as 3 ondas A, B, C, corretiva. Tá? Então, ele pegou aquilo ali da tendência primária, secundária e terciária do Dow e tornou aquilo mais completo, mais complexo, com mais detalhes. E ele era um amante de Fibonacci, do entendimento, do conhecimento de Fibonacci, que é um matemático lá da Idade Média, que trouxe um conhecimento ultra avançado de matemática, que é referência até hoje, Leonardo do Fibonacci ou Leonardo de Pisa. E ele criou algo sensacional, revolucionário, que é a sequência, né? Que foram as sequências de Fibonacci. Então, Elliott, pegando ali a influência de Fibonacci, criou ali a teoria e de Dow, né? Da matemática de Fibonacci e da visão de mercado do Dow, criou a teoria das ondas de Elliott, tá? Agora eu vou dividir aqui com vocês para vocês observarem com maior clareza. Então, ele criou as ondas de Elliott, tá? A teoria das ondas de Elliott, que sugere que os movimentos se movem em padrões repetitivos de 5 ondas, seguidos por 3 ondas corretivas, tá? Essa teoria é frequentemente combinada com a sequência de Fibonacci. Os níveis de retração de Fibonacci são derivados da sequência numérica de Fibonacci e são usados em conjunto com a teoria de Elliott. Ajuda a identificar tendências e possíveis pontos de entrada e saída em negociação financeira. Então, esse é um ponto um pouco mais completo e um pouco mais complexo, tá? Quando a gente fala de tendência, tá? Quando a gente insere aí o Elliott e Fibonacci, isso já para três, é um pouco mais de entendimento, já passaram pelo entendimento de Dow, já conseguem colocar em prática essa visão de tendência através do entendimento ali das médias móveis, com forma simples, né, de conseguir isso. Mas a partir do momento que nós vamos para Elliott e Fibonacci, a gente começa a aplicar comportamento matemático aplicado ao gráfico, e a coisa se torna, lógico, mais performance, né? Você, lógico, necessita de um amplo entendimento das ferramentas para executada como um profissional, mas é uma visão que vai agregar e vai trazer para você um aspecto muito mais completo, e Elliott e Fibonacci, que é parte integrante da minha metodologia de ensino, trazem para a gente. Então, quando a gente está falando
dessas questões, desses critérios mais complexos, né? Assusta um pouco, né? Porque a gente fala, poxa, nossa, isso é tão complicado e tal. E não é bem assim, não precisa se preocupar. Por quê? Porque existem, para quem está começando agora, indicadores de tendência que são as médias móveis, né? Que elas ajudam, elas simplificam o seu entendimento para você começar dos primeiros passos e já conseguir ter bons resultados. Então, média móvel, existem dois tipos, duas formas, né? Mais famosas, várias formas, mas eu vou colocar as duas mais utilizadas, mais famosas, para a gente não perder tempo aqui, que é a média móvel simples, MMS, a sigla, né? E média móvel exponencial, MME. Então, a média móvel simples, ela é calculada pela soma de fechamento de um determinado número de períodos e dividindo pelo número de períodos considerados, tá? É calculado usando a fórmula que leva em consideração e dá prioridade o fechamento de um determinado número de períodos e divide ali pelo o período considerado. Então, um exemplo, uma média móvel de 20 dias é calculada somando os preços de fechamento dos últimos 20 dias e dividido por 20. Beleza. E a média móvel exponencial, que é calculada usando a fórmula que leva em consideração a ponderação dos preços de fechamento também, mas dando uma prioridade maior aos valores mais recentes. Então, os valores mais recentes têm um impacto maior no cálculo da média, tá? Então, qual é a diferença? Vamos lá, cortar para mim de novo aqui. Então, qual é a diferença? Qual é a diferença para a média móvel simples e para a média móvel exponencial? A média móvel simples, ela vai calcular todo aquele período igual, beleza. A média móvel exponencial, não. Tá? A média móvel exponencial ela vai calcular aquilo ali, dando prioridade, dando peso maior aos últimos. É de exponencial um pouco mais precisa, mas a média móvel simples, ela é mais completa, ela é mais fidedigna, vamos colocar assim, dentro daquilo que propõe a média móvel, que é dar para você uma ambientação geral da tendência, né? Então, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Então, vamos a um setup iniciante, né? Você está começando agora e você quer começar a operar focado na tendência, porque a tendência é a melhor forma de você ter um melhor resultado, porque você vai estar surfando com os tubarões, você vai estar surfando com os grandes investidores, os grandes fundos, os grandes bancos que estão criando, que estão formando a tendência, né? Então, o setup iniciante seria a média de 20 e média de 200, que pode ser ali simples ou pode ser ali exponencial, tá? E você vai buscar operações para venda, né, abaixo das duas médias, tá? E para compra acima das duas médias, porque aí você tem a tendência de curto prazo e a tendência de longo prazo, seria a tendência de curto prazo a média de 20, tendência de longo prazo a média de 200, tá? E vai observar a reação do preço na média móvel, que é o que a gente chama de pullback, tá? Você vai observar a reação do preço à média móvel, esperar o preço reagir à tendência através da média móvel, tá? Coloque o seu stop levemente abaixo, né? Ou acima, né, da média móvel, dependendo se é uma compra ou uma venda, levando a operação com stop médio, móvel, né?
você aproveita a tendência ao máximo e, de uma forma simples, massifica os seus ganhos. A média de 20, ao mesmo tempo, um exemplo, né? Vai descendo e o seu stop ali vai descendo, no caso de uma operação de venda, né? Ou a média de 20 vai subindo e o seu stop vai subindo. Eu vou mostrar para vocês já já no gráfico como seria a melhor forma de fazer esse setup. Mas vamos lá, vamos parar para imaginar o seguinte. Quando você está operando com as médias móveis, naturalmente, naquele período selecionado, seja, essa estratégia ela pode ser feita no scalping, day trade, swing trade. Então, quando você está operando as médias móveis, você que é um iniciante, estratégia, ela é para quem quer começar a surfar a tendência agora, então você vai estar pegando o fluxo, você vai estar nadando com os tubarões, nadando com as baleias que estão formando aquela tendência, né? Então, quando você está operando acima da média de 20, 200, naturalmente você está na tendência de alta das médias móveis. Está abaixo da média de 20, abaixo da média de 200, você está na tendência baixa das médias móveis. E a melhor forma de pegar a continuidade dessa tendência, que é um ponto de entrada que o stop é mais interessante e os alvos também, é pullbacks em média móvel, que seria quando o preço ele volta lá na média móvel e ele reage a favor da tendência, ao tocar na média móvel, ele reage a favor da tendência, e ali você tem um segmento da operação, o segmento do movimento de tendência principal. Então, dessa forma, é mais seguro e você também consegue, com esse trading, na própria média de 20, escalonar os seus ganhos, fazendo uma razão de risco-retorno até interessante. E o que seria? Você entrou, vamos supor, no pullback ali na média de 20, tá? Um pullback de alta ali na média de 20. Você vai simplesmente colocar o seu stop levemente abaixo da média de 20, entrou no pullback, na confirmação ali, fechou o candle, confirmou um engolfo de alta. Beleza, você entrou ali e vai levar a sua operação enquanto a média de 20 for subindo. Então, você pode fazer uma excelente razão de risco-retorno dessa forma, que é o quê? Quando você ganha muito mais do que você está arriscando. E esse tipo de trading, que é o stop móvel, ele serve para você ganhar bem mais do que você está arriscando, que é o interessante. Para você se manter no trading, você precisa, quando ganhar bem. E os stops, naturalmente, acontecem, mas eles têm que ser menores, lógico, do que o seu retorno efetivo, né? Custo-meio. E aí, as médias, elas servem exatamente para, rapidinho, já lhe ambientar no mercado e você poder fazer suas operações, mesmo lá sem muito tempo de experiência, mas com critérios profissionais, simples, sim, mas super eficientes, que é utilizado, inclusive, as médias móveis por bancos, por fundos, por grandes instituições. Você pode ver as análises de grandes analistas aí das instituições, sempre eles utilizam algum tipo de média móvel ali para ambientar melhor as condições de mercado. Então, sim, é uma forma super eficiente e rápida para você estar do lado certo do trading, lado dos grandes investidores, dos grandes bancos, dos grandes fundos, que é o quê? A força do dinheiro. Então, se está todo mundo comprando ali, lógico, a alta ela é mais tendenciosa a continuar. Se está todo mundo vendendo, lógico, a baixa é mais tendenciosa a continuar, tá bom? Então, quando a gente está falando de média móvel, é muito importante a gente ter esse entendimento. Ok, é para iniciantes? Sim, mas essa é uma forma utilizada de uma maneira extremamente profissional também, tá bom? Então, isso já vai lhe ajudar a fazer o trading de uma forma bem rápida e de uma forma bem efetiva, tá? Eu queria só recapitular uma coisa aqui, que a minha equipe eu acho que trocou rapidinho, eu vou
voltar aqui. No momento, sobre os tipos de tendência, a minha equipe aqui trocou, então, inclusive, peço perdão pela minha equipe de design, que a tendência lateral seria isso aqui, ó, indica que a oferta e demanda estão equilibradas. É um período de estabilidade. Então, apenas a minha equipe trocou o de cima para o de baixo. Então, fazendo esse ajuste, peço perdão, mas tendência lateral é sim a tendência que indica que a oferta e demanda estão equilibradas, é um período de estabilidade. E a tendência, né, de baixa é quando a oferta é maior que a demanda, o sentimento negativo. O que aconteceu ali foi uma troca dos slides que me confundiu, então peço desculpa, mas vamos voltar para o que importa, que é o nosso setup. Então, vamos lá. Quando a gente vai para a parte gráfica, né? Deixa eu dividir com vocês agora. A gente vai para a parte gráfica. Isso tudo que eu expliquei para vocês fica muito mais claro, tá bom? Fica muito mais claro, fica muito mais simples. Não se preocupa, não é o bicho de sete cabeças, é muito, muito, muito simples. Então, vamos lá. Aqui está. Aqui está um exemplo, gente. Eu estou no H1 aqui, tá? E o que é que a gente pode ver? Aqui está claramente um movimento primário de baixa no H1. Tá vendo? Lógico, o mercado, é isso que trouxe Elliott, né? O mercado, ele se move em ondas, porque é a forma mais eficiente dele conseguir se locomover e chegar nos seus objetivos é através dos movimentos sistemáticos e ondulatórios. Então, a eficiência de mercado, ela depende dessas ondulações que são correções ou que são também movimentos secundários e trazem a liquidez, ok? A liquidez para os movimentos continuarem, porque não tem como um ativo só subir ou só cair, ele sempre tem que andar em ondas para produzir a liquidez necessária, tá? Que o que seria essa migração de dinheiro que parte daqueles que estão dentro da visão correta da tendência para aqueles que estão contrários a ela, que é os que fornecem a liquidez, né? Então, por isso a importância da gente trabalhar com as médias móveis. Então, a de 200 é amarela, que é também, inclusive, conhecido como média-mãe, tamanha importância da média de 200. E a de 20 períodos, eu estou usando duas médias simples, tá? Que é naturalmente que eu gosto, porque o preço é mais claro, né? O entendimento da tendência fica mais claro. Então, nós temos a média de 200 amarela, ele é a principal, tá vendo? Ela está mostrando, gente, um movimento primário, que é de baixa. E você tem aqui, ó, movimento secundário de alta, ó, movimento secundário de alta, correção, movimento secundário, correção. Só que o preço volta novamente e sempre respeitando a mãe, respeitando a média de 200, né? Então, aqui a gente consegue observar claramente que se você tivesse vendido aqui, ó, nessa região, após esse pivotamento, em 1,09, 405 do euro-dólar, olha quantos pipetes, não, preciso medir isso, ver quantos pipetes teria sido. Você podia até ter esperado fechar o candle aqui, ó. A gente está falando, gente, de 1.849 pipetes. É muita coisa. E isso de uma forma simples. Sempre o preço se manteve abaixo da média de 200. Lógico, em alguns momentos ela voltou acima da média de 20 para procurar e buscar liquidez. Sim, você poderia ter saído no seu trailing, lembrando, ó, entrada é quando, neste caso de venda, é quando a média de 220, ela está o quê?
para baixo. Entrada de venda, as duas estão para baixo, o preço vai lá, marca uma região, né? Marca uma determinada região vencida, um breakout aqui nessa figura, ou podemos focar apenas no suporte, um breakout, um rompimento nesse suporte, amparado pela força da média de 220. Então, deu liquidez, deu dinheiro e força, condições para que os vendedores, aqueles que queriam manter, na verdade, manter e aumentar a sua exposição a dólares, eles conseguiram a liquidez necessária na média de 200. Então, é muito interessante, porque o que acontece? Geralmente, os traders desavisados, eles vão pegar isso aqui, ó, eles vão pegar essa região aqui, olha que candle forte, vou comprar. Só que olha a média de 200 dizendo que a tendência principal é baixa. Aí o que acontece? Eu preciso até marcar, porque essa situação é interessante. Aí o que acontece? O trader desavisado vai, compra esse candle grande, que diz, nossa, esse candle é muito grande, não tem como o mercado voltar. Mas o que é que ele esqueceu? Ele esqueceu da compreensão de que a tendência da média de 200 períodos estava ainda inclinando a força para os vendedores no euro-dólar. Olha isso, um pequeno vacilo, né? E aí, de fato, o preço foi para baixo da média de 20 períodos, já estava abaixo da média de 200, se manteve, foi para a média de 20, abaixo da média de 20 períodos, fez o breakout desse suporte importante que está a linha vermelha aqui, e seguiu o seu movimento. Ainda teve a oportunidade até de testar o suporte para dar uma nova reentrada. Então, você teve aí o back próximo da média de 200, só que ele veio abaixo da média de 20 períodos, fez um outro pullback, fez um rompimento de fundo, fez um pivô, fez um breakout e seguiu. Então, você pode trabalhar com a possibilidade de entrar a favor da média de 200 e da média de 20, no pullback, no pivô, e fazer ali, ó, vai puxando o teu stop, o teu trailing. Lógico, você pode marcar outras regiões também anteriores, lógico, pode marcar. Um exemplo aqui, se você visualizasse a possibilidade de encerrar a sua operação, né, num próximo suporte de importância, você tinha logo dois aqui, ó, dando um zoom out. E você tinha 1.09173 e 1.09119, tá? Duas regiões muito interessantes e que, de fato, paralisaram ali a ação do preço por um tempo, mas a tendência sempre ganha a queda de braço. E é por isso que, quando você está começando, quando você limita as suas operações apenas na visão de suporte e resistência, você não curte todo o movimento que a média de 200 amparou ali e falou, olha, o movimento pode ser bem maior do que esse suportezinho aí como alvo. Mas eu saí ali na média de 20 quando o trailing me tirou. Podia reentrar nesse outro breakout que aconteceu, esse outro breakout que aconteceu em 1.09119, outra reentrada. E aí foi bem mais abaixo e deu o quê? Ó? Vamos ver quantos pips deu nessa entrada. Simples, simples, gente. Simples para iniciante, mas ó, deu o quê? 447 pontos. Porque foi aqui que saiu no trade da média de 20. Tá vendo? Vamos lá agora, outro pullback nessa região aqui. Vamos aproximar, vamos ver o que aconteceu. Entrou mais 247 pontos.
entrou a operação, mais 247 pontos no trading. Simples, uma estratégia simples. Ó, aqui, ó, mais 590 pontos. Tinha necessidade de ficar comprando e vendendo? Não. Só respeitar a média de 200 que é venda e fazer várias vendas estratégicas e colocar o dinheiro no bolso. Então, esse é o segredo. Esse é o segredo da consistência, tá? Quando a gente busca consistência, quando nós queremos consistência, nós temos que primeiro avaliar a nossa capacidade de entender o mercado. Média móvel for mais simples. Eu utilizo ferramentas bem mais complexas que futuramente, lógico, o objetivo aqui é trazer algo mais introdutório, mas que traga, repito, resultado para você. Mas dentro dos das próximas semanas, dos próximos meses, eu vou trazer conteúdo bem mais complexo que eu trago geralmente na minha escola. Então, quando a gente está iniciando, a gente precisa ser lucrativo primeiro. Para ser lucrativo, a gente tem que estar andando com o dinheiro. Tá? A gente precisa surfar o dinheiro. A gente precisa estar com a força que move o mercado. E a forma mais simples de ver isso é as médias móveis para o iniciante. Eu vejo muito iniciante começar com leitura de SMC, leitura de Smart Money Concepts, bem complexos para um iniciante que ainda nem sabe o significado da tendência. Então, você precisa entender de forma prática e simples e conseguir extrair dinheiro dentro da visão mais simples, da visão mais clarificada, para não gerar confusão, para não gerar ansiedade. Gente, quanto mais progressivo é o seu caminho no trading, menos ansiedade você tem. Então, você tem que começar pela linguagem mais simples. Ok, você está estudando uma linguagem de trading mais avançada, mas tenta tornar ela mais simples e mais acessível, sempre do simples ao complicado. Porque quando a gente complica, a gente se complica. E é por isso essa linguagem progressiva no seu desenvolvimento, para que você tenha o quê? E resultado. O que é que importa? E resultado. Qual é o meu objetivo aqui? Ele trazer resultado, mas dentro da cadeia de valor, de entendimento, da cadeia de valor educacional, de cada um do nível. A gente tem vários níveis aqui. A gente tem níveis iniciante, intermediário e avançado, então eu tenho que falar com todos vocês. Para o iniciante dizer, tenha calma, isso aqui já vai te ajudar, mas para o intermediário, para o avançado, dizer, olha, tem muito mais, é bem mais, vai bem mais além que isso. Então, vamos voltar para o nosso gráfico para a gente observar novamente, nosso gráfico, não, nossa apresentação, desculpa, para a gente observar, agora que você foi lá, agora que você viu no gráfico, média de 20 e 200, abaixo das duas médias, só procure venda. Isso é para o iniciante, tá? É para o cara que quer começar operando, de fato, no sentido do dinheiro, no sentido da força de uma tendência. Então, abaixo da média de 20 e 200, só procure vendas. Acima das duas médias, só procure compras. E a melhor forma de você entrar é quando há rejeição na média móvel a favor da tendência, quando cria-se um pullback ou um pivô. Então, você observa a reação do preço à média móvel. Espera o preço reagir à tendência através da média móvel. Coloque o seu stop levemente abaixo ou acima, dependendo se é uma operação de compra ou é de venda, e vá levando sua operação com stop máximo, com stop móvel, desculpa. Para quê? Para você aproveitar ao máximo a tendência. E de uma forma simples você vai massificar os seus ganhos, tá? Então, eu vou colocar mais exemplos aqui para vocês. Quando
a gente está falando, ali eu estava mostrando para vocês o H1, tá? Mas você pode trabalhar com 15 minutos. Você pode trabalhar com 30, com 1 hora. Então, se você faz operações de scalping no ouro, pode utilizar esse mesmo entendimento no gráfico de 5 minutos. E olha aqui, que interessante quando o preço faz um breakout nas médias móveis. Olha aí, pullback e breakout após. Ele formou todas as condições para voltar à tendência. Aqui, ó, nessa oportunidade do ouro, eu estou aqui nos 5 minutos, gente. Tá vendo? É qualquer time. Ali seria o quê? 4.698 pipettes você conseguiu fazer no trading. Vai arrastando teu stop pela linha azul e vai aumentando muito o teu ganho. Isso no ouro, gente, em 5 minutos, não numa hora. Então, tem como você aproveitar ao máximo as oportunidades da tendência em vários time frames. Não tem para que ficar só no time frame. Você pode trabalhar diversas oportunidades, porque é um setup que é, de certa forma, universal. E qual é o momento que a gente quer ficar longe de operação? É quando há lateralidade. O que é lateralidade? Gente, olha o retângulo aqui. Ó. Se forma essa lateralidade, se o mercado está em tendência, lembra tendência lateral, tu tem que ficar fora. Porque quando a gente opera, ó, a média móvel está completamente flat. Ela está flat. Ela está lateral. Está dizendo que o preço não vai para nenhum lugar. Então, a gente tem que ficar fora de operações. Esperar com que as médias móveis estejam anguladas para baixo, anguladas para cima, inclinadas, gente. Tá vendo aqui, ó? Média levemente inclinada 200, mas a média de 20 está flat. Mas olha aqui, nessa situação. A média estava descendente, a média de 20 estava inclinada para baixo e a média de 200 estava levemente inclinando. E o mercado reagiu na força descendente. Então, você pode utilizar para o scalping, para o day trade, para o intraday, um setup simples, um setup iniciante que não vai te trazer muita ansiedade ou complicação para quem está começando e já dá para você operar e bem. Coloca um gerenciamento bem conservador, lotes pequenos, micro lotes para começar e vai testando e você vai ver que aos poucos você vai se ambientando de uma forma bem eficiente ao mercado, entendendo conceitos que de fato, né, movem o mercado, que são as tendências. Vamos agora para um setup um pouco mais complexo, avançado. Isso já é para você aí que já está na Admiral, já tem um tempo, que já está operando, que já está bem, no trading, e vai entender esses conceitos na prática. Então, vamos lá, setup avançado. Detecta o movimento primário, lembra? Primário, secundário, terciário. Então, você vai detectar o movimento primário, o movimento principal, vai traçar, eu vou mostrar tudo isso no gráfico, tá? Não fiquem preocupados. Então, vai traçar a retração de Fibonacci a favor da tendência primária, que é o que eu chamo de prisma, essa técnica. Espere o preço atingir entre as retrações e, caso haja pullbacks e pivôs, posicione suas operações. Coloque o seu stop no nível anterior da retração de Fibonacci, posicione o seu alvo nos níveis posteriores à retração de Fibonacci. Isso é uma forma simples, apesar de seu setup avançado no seu entendimento, mas é simples porque tem coisa muito mais avançada que isso. E nós vamos trabalhar futuramente, trazer futuramente em um webinar que seja focado apenas no trading avançado, e eu vou dar uma aula certamente só de Fibonacci para vocês, que é a minha especialidade. Então, vamos lá para
o gráfico. Antes, deixa eu explicar para você rapidinho como funciona quando você está trabalhando com Fibonacci, como funciona a visão de tendência. Gente, é o seguinte, primeiro você pega o movimento principal, o movimento primário. Ali você viu no euro-dólar que o movimento primário é de baixo, não tem nem o que refutar ali, não tem, é baixo o movimento primário. Então você vai pegar o topo ali e a base, traçar a retração de Fibonacci, puxar do topo para a base, e você vai ter as retrações, vão ser linhas que vão aparecer entre o topo e a mínima, né? E o fundo. Você vai ter as retrações de Fibonacci. Eu utilizo customizado essas retrações, você pode usar as retrações, os níveis padrão, que já tem no MetaTrader, não tem problema. Então, o que é que você vai buscar ali? Primeiro, eu quero dar prioridade à tendência. Então, o movimento primário ali é de baixo. Eu vou posicionar, que é que eu chamo de prisma, grade do prisma, eu vou posicionar a retração de Fibonacci ali, medindo todo o movimento primário, para que eu possa, olha isso que interessante, para que eu possa ver os pontos de reentrada a favor da tendência. Olha que interessante. Os melhores pontos são entre as retrações ali, eu vou mostrar tudo no gráfico, mas entre as retrações de 38, 50 e 61%. Porque dentro do entendimento de Elliott e de quem trabalha com a matemática, as sequências, as razões de Fibonacci, 61% é o limite da tendência primária, quando a gente trabalha, né? O limite da força, né? Seria assim, da tendência primária é 61%. Por isso que muitos que operam Fibonacci falam, na minha visão de tendência, quando chega a 61% do movimento primário, perdeu ali, já não tem tendência. Reagiu ali ao melhor ponto para entrar, é uma região barata para se reentrar numa tendência, né? Então, a região, muita gente, inclusive, que opera SMC, utiliza isso para pegar regiões de premium discount, e essa é, né, uma forma de pegar, dentro de uma tendência, entradas que são, entre aspas, baratas, são boas entradas, que podem dar uma alta razão de retorno. Então, vamos lá. Primeiro, detectar o movimento primário, trace a retração de Fibonacci a favor da tendência primária, pode ser de alta ou de baixa. Espere o preço atingir as retrações e, caso haja pullbacks e pivôs, posicione suas operações. E coloque o seu stop no nível anterior da retração de Fibonacci. Posicione o seu alvo nos níveis posteriores da retração de Fibonacci. Então, vamos lá, dividir com vocês aqui para a gente ver como faz essa coisa toda aqui na prática. É muito simples, gente, não tem muita complicação. Vou pegar o exemplo aqui, vamos pegar o petróleo. Lembrando, gente, funciona para qualquer tempo gráfico, tá? Gráfico é gráfico e matemática é universal. Então, funciona para qualquer estratégia. Vamos lá. Quando você pega ali, vamos pegar o petróleo, no gráfico semanal, um exemplo. Você viu o que aconteceu aqui, ó, no nível de 50%? Eu tracei a retração de Fibonacci de baixo para cima, porque é uma tendência de alta, naturalmente de baixo para cima do movimento principal. O movimento principal é esse aqui, ok? Isso aqui é o movimento secundário, que é a correção, que inclusive, ó que coincidência boa, né? Olha que coincidência boa. 50%, que é o nível interessante para reentrar em uma tendência utilizando a retração de Fibonacci, coincidiu também com a média de 200 períodos, protegendo o movimento primário, protegendo a tendência primária. Quando a gente observa aqui no semanal, tá, beleza, mas não vi nenhum movimento significativo. Tá, mas olha numa hora o que foi esse movimento. Olha numa hora o que foi esse movimento. Tá vendo? Imagina se você tivesse visto ali, ó,
tivesse visto o nível de 50%, gente, o negócio é mais embaixo. Se você tivesse visto ali, ó, no semanal, poxa, tá chegando 50% da retração de Fibonacci, tá ficando barato para entrar na tendência, pegou a média de 200 períodos. Se você tivesse feito isso, ó, teria pegado 16% no petróleo. No H1, podia ir ó, aqui, ó. Dá para trazer para um espaço de tempo mais curto. Ou seja, muitas vezes a visão de gráficos mais longos não quer dizer operar naquele gráfico, mas entender as oportunidades, entender as regiões que podem lhe dar uma grande razão de retorno. Que o segredo do trading é exatamente esse, né? Ser um sniper, encontrar as regiões propícias a tornar suas operações mais seguras, ok? Então, aqui a gente teve exatamente, ó, aqui os 50%, ó. A gente se ilude muito quando olha os movimentos no H1, mas olha, no semanal está claro. Isso é uma primária de alta, suporte ali médio 200, amparando aí no longo prazo o preço, beleza, no H1. Quem pensou, ou o mercado pensou, os fundos pensaram isso, né? Certamente eles pensaram, poxa, aqui é uma região excelente, uma região barata para eu comprar, para eu retornar à tendência. Foi o que eles pensaram, na região de 50. Na região de 50, foi exatamente isso que eles pensaram. E agora, a gente já tem os preços 16, né, por cento acima da mínima ali em 64, né, por aí. E exatamente esse o grande segredo de utilizar esses setups mais avançados. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui outros exemplos. Ó, pegar aqui. Deixa eu apagar tudo aqui. Quando a gente faz esse tipo de análise, ó, aqui, ó. Prisma marcado com retração de Fibonacci, 38% a um ponto bom aqui, 38, 50%, tendência principal era alta no semanal, e tu vai para o H1. O que acontece? Olha o que ele fez aqui, ó, em 38% no H1. Foi o início desse movimento que perdurou até... Está ainda nele. Então, é exatamente isso que a gente tem que buscar. Dá para fazer para os times mais curtos? Dá para fazer um time mais curto mesmo. Você não precisa fazer no semanal. Você pode fazer em qualquer time frame que você queira. Tá? Qualquer time frame de curto prazo. Eu consigo fazer isso em time frame de curto prazo? Consegue. Ó, vamos pegar aqui no time frame de curto prazo mesmo. 5 minutos. Aí, foi no 50%, pegou a média de 200, voltou. R$ 400 e poucos pontos. Entendeu, gente? Então, as possibilidades, eu não quero me alongar muito nesse trading mais avançado, porque a premissa, né, nosso objetivo, era para a gente trazer inicialmente algo mais introdutório, mas eu sei que tem muita gente avançada aqui na Admirals, então nós vamos fazer outras, né? Inclusive, manda aí para o pessoal, para os nossos, a nossa equipe, né? Quais assuntos vocês querem que a gente trabalhe, que a gente aborde aqui. E nós traremos muito mais conteúdo mais avançado. O que eu queria, quando a gente estivesse trabalhando conteúdo mais avançado, é trazer desde o início essa ambientação, porque é muito extenso. Você vê, né? A gente já está aqui 1 hora e parece que a gente
abordou tão pouco, né? Tanta coisa que tinha para a gente abordar. Mas o que eu queria provar é que existem muitas possibilidades e um caminho muito extenso até você atingir a excelência no entendimento, no conhecimento de mercado. Mas tudo começa pelo entendimento do que é tendência. Porque eu quis mostrar essa progressão no entendimento, gente, para que você entenda o como esses conceitos vão se tornando mais interessantes, mais complexos e te dando, lógico, melhores resultados, mas você tem que entender de uma forma realista as bases da tendência. Então, só queria recapitular mais os pontos que definem a tendência, oferta e demanda. Tendência de alta é otimismo, otimismo. E por quê? Porque tem muita gente querendo comprar e pouca gente querendo vender, o que faz com que quem queira comprar aceite comprar cada vez mais caro e o preço vai para a lua. To the moon. Ao mesmo tempo, a tendência de baixa é o quê? Pessimismo. É muita gente querendo vender, pouca gente querendo comprar, fazendo com que pessoas aceitem vender cada vez mais baixo, preços mais baixos. E por que isso acontece? Porque a demanda foi superada por oferta. Tinha mais gente vendendo que gente querendo comprar. Preço cria uma onda de pessimismo, fazendo com que as pessoas vendam cada vez mais barato. E isso é uma tendência baixista. E a tendência lateral é quando as forças de oferta e demanda se equilibram, tá? Quando elas se equilibram, a oferta e a demanda se equilibram. 50%, 50%. Aí o mercado fica daquele jeito chato e tedioso, paradão. Então, sempre evite lateralidade. Sempre evite congestão, sempre evite quando a oferta e demanda está equilibrada, que o preço está ali parado, espere o dinheiro entrar, espere os movimentos acontecerem, as corridas climáticas acontecerem, para aí sim você, opa, tudo bem, eu vou esperar voltar ali na média móvel, caso seja um iniciante, esperar voltar no média móvel, fazer um pullback para reentrar aí a favor da tendência, ou caso você é mais avançado, vou esperar uma região aqui de Fibonacci retroagir de um movimento primário a favor da tendência. Olha como tem, né, várias formas de enxergar a tendência. Então, para você que quer operar no curto espaço de tempo, a Admiro tem excelentes ferramentas para você operar scalping, para operar day trading. Tem, gente, spreads super competitivos para quem gosta de operar ativos mais voláteis como ouro. Scalping se torna super competitivo aqui na Admiro, se torna super viável para vários ativos, não só o ouro, que é mais volátil, mas vários ativos, índices. É uma das melhores corretoras, de longe é a melhor para você operar no curto, no médio e no longo prazo. Então, eu gostaria de finalizar, caso o nosso executivo de conta queira dar alguma palavrinha aí, eu gostaria de agradecer a presença do Ângelo, do Carlos, da Cláudia, do Gabriel, do Vitor Cruz, de todos. Muito obrigado pela presença. Esse é o início de um trabalho, como analista, como educador, a gente está trazendo conteúdos mais para iniciante de nivelamento, mas a coisa vai ficar cada vez mais intensa. Só cobrar nosso executivo de conta o conteúdo que você quer que eu traga aqui, e eu trago. Não é isso, Eric? Eu não estou ouvindo você. Alô? Alô? Agora sim, tá Oi, perfeito. Igor, tudo bem, né? Quero dar os parabéns por essa maravilhosa aula aí, Obrigado. galera. Vamos ter em conta isso, que a Admiral Marques traz um analista, um professor aqui para vocês, muito apaixonado pelo que faz. Sim, Para quê? Para mudar a cara do trade, porque as exato. pessoas têm essa grande ilusão, né, de que com uma continha aí de US$ 120, de US$ 20, vai virar milionário, vai conseguir a dependência econômica. A gente está aqui, Igor, para quebrar o tabu, oferecer uma corretora que de verdade, né, tem uma certa qualidade nos aspectos de depósito, de seriedade, de atendimento, de capacitação e de liquidez, por que não dizer execução STP, execução ECN, e para finalizar com chave de ouro,
que é o objetivo daqui, conscientizar que todos podem fazer trade, né? Todos. É para Todos. A todos. diferença é que é igual um trabalho. É passinho a passinho com constância e disciplina. Eu quero dar É. os parabéns e fechamos, galera, em nome da corretora Admiral Markets, a sessão de hoje de webinar educacional. Não perde a próxima quarta-feira, a gente vai estar divulgando. E a próxima segunda-feira, trade ao Segunda. vivo com esse grande aí. Na próxima segunda-feira, Vamos pelo lá. YouTube, por aqui. Tamo junto e é nóis. Às 8 horas. Vamos tradear. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.